É a história de como Deus estava buscando uma noiva para o seu filho. Cada livro é diferente de todos os outros livros. Estou tentando lhe dar a chave para que você mesmo compreenda a mensagem. Gottes mullen malen langsam, malen aber trefflich klein, ob ans Langmutter sich samet, bringt mit Schaf alles ein. Há uma pequena poesia alemã que, traduzida para o português, é mais ou menos assim. Os moinhos de Deus trabalham lentamente, mas moem bem miudinho. Deus, com paciência, fica esperando, e com exatidão, ele mói tudo. Chega uma hora quando a paciência de Deus se esgota. Ele é muito paciente e muito misericordioso. Mas chega uma hora que Deus diz, basta. Essa é a mensagem dos profetas. Jonas simplesmente não entendeu o período. Ainda era a época de Deus ser misericordioso e paciente com Nínive. Porém, Jonas não entendeu assim. Mas com Naum, 150 anos depois, a época chegou. Naum foi enviado com a mesma mensagem de destruição, só que desta vez não havia esperança. Desta vez não havia jeito de responder positivamente. Sabe, o extremo oposto é que Deus nunca se irará, nunca punirá, nunca destruirá ou aniquilará uma cidade ou nação. Mas Deus se ira e castiga. Muitas vezes é tardio em se irar. Mas isso não significa que ele nunca ficará irado. Na verdade, a ira de Deus é como uma panela de leite no fogão. Fica ali fervilhando por muito tempo e de repente transborda. E quem está vigiando verá que está fervilhando. A sua ira está fervilhando aqui nessa nação. Quem tiver os olhos abertos verá isso. E quando transbordará? Essa é a pergunta. Pessoas que não vigiam não percebem quando está fervilhando e de repente o leite transborda. E as pessoas correm da sala até a cozinha. O leite está transbordando, mas quem vigia não é pego de surpresa. Muito bem, 150 anos depois temos Naum. Agora eu vou dar um pouco de contexto aqui. Ele veio do norte, como eu já lhes falei. Temos que nos lembrar que depois que Salomão morreu, nunca mais se uniram. Tiveram guerra civil e 10 tribos do norte se dividiram das 2 tribos do sul. E as 10 tribos do norte ficaram com o nome Israel. E as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, ficaram com o nome da maior, Judá. Então a divisão foi permanente. E lembre-se, Jonas veio do norte, da divisão das 10 tribos, assim como Naum. Agora um pouquinho de história. Aqui temos os reis do norte, do reino do norte. Acabe, com certeza ouviram falar de Acabe. E sua esposa maligna, Jezabel. Depois veio Jeroboão o segundo. Foi nessa época que Jonas foi para Nínive. Depois tivemos Peca e depois Oséias. Mas no meio tempo, a Síria está expandindo. Tentaram invadir as 10 tribos do norte na época do rei Acabe, mas falharam. Mas um dia voltaram. E voltaram debaixo do rei Tiglat-Pilneser e conquistaram Naftali. Conquistaram uma tribo. Voltaram depois com o rei Salmaneser e conquistaram 10 tribos. Então as 10 tribos se perderam, foram tiradas de sua terra. Dali em diante, o que sobrou foi o pequeno Judá, no sul. E durante o reino de Ezequias, Senaqueribe veio e sitiou Jerusalém, e falaremos sobre isso quando eu falar sobre Isaías. Foi um evento muito dramático, quando um anjo derrotou 185 mil soldados do exército dos assírios. Olha o poder de um anjo. E depois lhes mostra uma fotografia dos esqueletos daqueles 185 mil assírios. Foram encontrados nos arredores de Jerusalém. E depois com Assurbanipal, conquistaram Tebas e o norte do Egito. Então a essa altura era um império bem poderoso. E depois vieram 2 pequenos profetas. Não falaremos sobre Sofonias, mas eu vou ler o que ele disse sobre Nínive. Sofonias disse o seguinte. Ele disse, Deus destruirá a Assíria, deixando a sua capital Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto.
A cidade, outrora orgulhosa, se tornará pasto de rebanhos e uma habitação para todo tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e o mocho se empoleirarão entre as ruínas de seus palácios. Seus gritos ecoarão pelas janelas. Haverá entulho em todas as suas entradas, e todas as suas vigas de cedro ficarão expostas ao vento e à chuva. Foi o que Sofonias disse, entre outras coisas. Mas o homem que foi lá e disse que finalmente seriam totalmente aniquilados foi, na verdade, Naum. E embora Sofonias profetizou aqui, Naum, como Jonas, foi até Nínive e disse lá, dando-lhes o seu aviso final. Agora, a grande diferença entre Jonas e Naum, claro, é que Deus dessa vez não lhes perdoou. Agora, é bem interessante que os dois descrevem Deus como tardio em se irar. Mas a diferença é que no caso de Naum, o tempo se esgotara. Uma vez despertada, a ira de Deus não pode ser evitada. Quando chega ao ponto de ebulição total, isso é conhecido na Bíblia o dia de sua ira. E não há nada que aplaca sua ira. Enquanto a sua ira está apenas borbulhando, dá para ser aplacada. Mas depois que entra em ebulição, não dá para ser aplacada. E para nações específicas e indivíduos específicos já transbordou em várias épocas. E para o mundo todo há um dia de ira que está chegando, quando as pessoas preferirão ser engolidos por um terremoto do que ver a ira no rosto de Deus e seu Filho Jesus, como diz em Apocalipse 6. Então aqui Deus está cheio de ira, sua ira entrou em ebulição. E embora o rei até tenta, o rei de Nínive tentou orar e jejuar de novo, tentando imitar o que aconteceu com Jonas. Só que dessa vez não funcionou. E Deus não quis aceitar. Sabe, porque chega uma hora em que é tarde demais para voltar atrás. O último versículo de Naum diz: não há cura para a sua chaga. E a sua ferida é mortal. E é engraçado que isso é descrito como boas novas, mas não para a nação da Síria, e sim para Israel. Sabe, porque Naum nasceu quando as 10 tribos estavam ocupadas. Ele nasceu em território ocupado, nasceu sob o domínio dos assírios, lá na Terra Santa. Dá para imaginar? Ele nasceu e foi criado sob os assírios. Então a sua profecia sobre a queda dos assírios são boas novas. E há essa frase maravilhosa, quão formosos aos pés daqueles que trazem boas novas por cima das montanhas. Agora, pés não são muito bonitos. Você gosta de tirar fotos de seus pés? Já é ruim fotografar o rosto, mas os pés, não. Só há uma situação em que os pés são formosos. São pés que correram, trazendo boas novas. Você beijaria os pés de uma pessoa que trouxesse novas que a sua terra foi ocupada por inimigos cruéis a sua vida inteira, logo estaria livre. Você teria a mesma reação que a Europa Oriental teve alguns anos atrás. Então eram novas muito boas. Na verdade, Naum diz: todos que ouvirem as notícias sobre você baterão as suas palmas por causa de sua queda. Pois quem nunca sofreu com sua crueldade sem fim? É uma profecia muito vívida. Bom, há uma pergunta que precisamos fazer. Deus controla a história assim como a natureza? Sabe, porque em Jonas nós perguntamos: Deus controla a natureza? E em Naum nós perguntamos: Deus controla a história? E a Bíblia diz, porque é teística, este é o seu ponto de vista, a Bíblia diz, é Deus quem desenha os mapas da história. O apóstolo Paulo, lá em Atenas, disse aos gregos: Deus atribui a uma nação o seu lugar no tempo e no espaço. Então é Deus que permite que uma nação se levante e que se torne um império, e é o próprio Deus que a derruba. Creio que foi Deus que trouxe o Império Britânico ao fim. O império sobre o qual o sol nunca se punha. Quando nós lavamos as mãos do povo judaico em 1947 e dissemos: não queremos mais nada com os judeus, Deus disse: então não vão cuidar de mais ninguém. E dentro de 5 anos o império se fora. Este é meu entendimento da história. Deus não apenas controla a natureza, ele também controla a história.
E é ele que levanta os príncipes e os derruba. É ele que permite que uma nação se expande e depois a diminui. E sabe, os cristãos da Alemanha, 2 anos antes do muro vir abaixo em Berlim, estavam declarando no nome de Jesus que aquele muro viria abaixo. Sabe? Porque creem que Deus está no controle da história. E, portanto, a história é predizível. E uma das atribuições do profeta era predizer a história. E escrever a história antes que acontecesse. E aqui Naum declara, Nínive está acabada, que parecia inacreditável ao olhar para o poder e a força de Nínive. Mas aconteceu sim, dentro de um espaço muito curto de tempo. Naum é quase todo uma predição. Então vamos analisar essa pequena profecia de Naum. São apenas 3 capítulos. E são facilmente divididos. Estes 3 capítulos. Todos estão preocupados com a queda de Nínive. Em primeiro lugar, a proclamação de quem vai ser tocado por Deus. A intervenção divina significa desastre para os inimigos de Deus e libertação para seus amigos. Quando Deus intervém, sempre tem um caráter duplo. Quando Deus age na história, significa desastre para todos os seus inimigos, aqueles que desafiam a Deus e que confiam em si mesmos. Estes são os inimigos de Deus. Confiam na sua própria força. Desafiam a Deus e quando Deus age, hão de enfrentar desastre. E isso se explica, como Naum deixa bem claro, que um dos lados do caráter de Deus é que ele é um Deus ciumento. Agora, ele não é invejoso. Deus não tem inveja de ninguém por nada, já que tudo pertence a ele. Como eu gosto do Salmo 50, onde diz, Deus diz, se eu tivesse fome, eu não te falaria. Sabe, isso nos dá uma boa percepção da suficiência do nosso Deus. E daí continua, o gado em 1000 colinas pertence a mim. O ouro e a prata são meus, mas começa dizendo, se eu tivesse fome, não te diria. Simplesmente me serviria daquilo que é meu. Sabe? Mas Deus é sim ciumento, isso é bem diferente. Ser invejoso é querer algo que outra pessoa tem. Ciúme é quando você quer proteger algo que alguém quer tomar de você. Estão entendendo? Você pode ter inveja da esposa de outro homem, mas você tem ciúme da sua. E Deus tem ciúme de seu nome. Ele tem ciúme de sua reputação. Ele tem ciúme de seu povo. Ele tem ciúme de seu mundo. Deus diz, é meu nome, é minha reputação, é meu mundo. E não vou permitir que as pessoas se comportem assim no meu mundo. Isso é ciúmes. E o ciúme leva sempre à vingança. É uma outra palavra que aparece em Naum. Temos que nos lembrar que Deus é um Deus de vingança, porque é um Deus ciumento. Não é um Deus de vingança maliciosa, mas de vingança justa. E é por isso que somos exortados na Bíblia, nunca paguem o mal com o mal. Deixe nas mãos dele. A vingança pertence a mim, diz o Senhor. Sabe? Será quando foi que você ouviu um sermão sobre a vingança de Deus ou ciúme de Deus? Mas faz parte de seu caráter, porque ele é um Deus santo. E Naum fala aqui quase exclusivamente da vingança de Deus e no seu ciúme, contra os que o desafiam e confiam em si mesmos. Mas aqueles que confiaram em Deus durante todas aquelas atrocidades dos assírios e criam que um dia Deus resolveria tudo isso, estes seriam libertos. Então eram boas novas. O primeiro capítulo é uma poesia acróstica. Isso significa que cada versículo começa com a próxima letra do alfabeto. Se pudesse ler no hebraico, é uma poesia muito bem elaborada. E facilmente lembrada porque cada frase começa com a próxima letra do alfabeto. Uma poesia acróstica é uma forma de ajudar as pessoas a se lembrarem do conteúdo. Claro que ele não fez isso para ajudar os ninivitas, mas foi para que o seu povo de Israel pudesse lembrar-se de tudo. Eram boas novas para eles. Guarde isso no seu coração. Lembre-se de tudo. Repita para si mesmo e conte para os seus filhos. Nínive está acabada, porque Deus tem zelo de seu nome. Isso é o capítulo 1. E ele intercala no capítulo 1 uma frase para Nínive e uma frase para Israel. Destruição para Nínive, boas novas para Israel. Destruição para Nínive, boas novas para Israel. Uma forma literária bem elaborada. Esses profetas sabiam trabalhar com palavras, pela inspiração do Espírito Santo de uma forma memorável. Depois temos o capítulo número 2.
E se por um lado o capítulo número 1 é uma proclamação que Nínive haveria de cair, o capítulo 2 é uma descrição de como aconteceria. E é absolutamente impressionante nos seus detalhes. Eu estava assistindo o noticiário quando o primeiro repórter da CBN, em Bagdá, disse que as primeiras bombas estavam caindo. Viram aquela cena memorável? Como a televisão é maravilhosa, dá para ver uma guerra quando começa agora. Incrível, foi a primeira vez que isso aconteceu. Milhões ao redor do mundo chegaram a ver o início das hostilidades, mas não viu a guerra começar antes de acontecer. E descreve tudo como um repórter de televisão, como se estivesse desenrolando perante ele. Mas nem tinha acontecido ainda. Mas os detalhes são impressionantemente vívidos. É cheio de sentimentos poéticos, é realmente bem memorável. E, na verdade, quando eu leio esse livro, eu sempre me lembro de Alfred Lloyd Tennyson. E nós celebramos o centenário de sua morte o ano passado. Vocês se lembram? Meia légua para frente. Todos no Vale da Morte cavalgaram os 600. Canhões à sua direita, canhões à sua esquerda, canhões à sua frente, sempre trovejando. Aprenderam isso na escola? Sabe, eles não ensinam mais essas coisas na escola hoje em dia. Muito bem, vou ler um pouco de Naum, para vocês verem o que eu estou falando. Nínive, você está acabada. Já estão cercados pelos exércitos do inimigo. Toque o alarme, guarde a fortaleza, vigie a estrada. Prepare a resistência, reúna todas as suas forças. Vamos iniciar o ataque. Embora os saqueadores tenham devastado e destruído a terra do povo de Deus, mas o Senhor, com certeza, restaurará o esplendor de Israel. Os soldados inimigos carregam escudos vermelhos e os seus uniformes são vermelhos também. Eles se preparam para atacar Nínive, os seus carros de guerra brilham como fogo e os cavalos estão impacientes. Os carros de guerra correm rápidos pelas ruas e cruzam as praças em todas as direções. O comandante inimigo dá ordem aos seus oficiais. Eles correm até a muralha e na sua corrida empurram uns aos outros. Mas é tarde demais. Abrem-se as comportas do rio. O inimigo invadiu e no palácio reina o terror. E assim por diante. É bem descritivo, não é mesmo? E o que é mais fascinante, sabe? É que o povo que veio para destruir Nínive usava uniformes vermelhos. E na época de Naum, nenhum exército usava uniformes vermelhos. Ele chegou a ver a cor de seus uniformes e ele viu como eles conseguiram entrar pelas comportas do rio. Drenaram o rio e entraram pelos canais do rio. E assim entraram na cidade. E ele viu tudo acontecendo. Depois você leia, é uma descrição bem vívida. Escutem a poesia. Ai de Nínive, cidade cruel, cheia de mentiras e de violência. Escutem. Escuto o estalo dos chicotes e o barulho das rodas que vêm atacar. Aí vem os cavalos galopando, os carros de guerra vêm correndo. Os cavaleiros atacam com espadas brilhantes e lanças reluzentes. Mortos por toda parte, milhares de cadáveres. Os soldados tropeçam nos corpos dos mortos, mortos por todos os lados. Nínive, a prostituta, está sendo castigada, a cidade cruel. Tudo isso porque Nínive se vendeu para os inimigos do Senhor Deus. Estilo vívido. Imaginem só Naum pregando isso. E ele viu tudo isso acontecendo. Vívido, isso foi capítulo 2. E ele descreve em primeiro lugar um dia de saques. Ele vê a cidade saqueada, todos os objetos de valor levados. Todos os tesouros se foram. E depois ele diz, eu vejo um covil de leões. Mas os leões estão fracos e morrendo. Lembra quando disseram que Grã-Bretanha era um leão desdentado? É isso que ele está falando de Nínive. Agora, isso é muito significativo porque o leão era o símbolo da Assíria. Eles se consideravam leões, mas agora viraram leões desdentados ou tigres de papel. Não representam mais uma ameaça, eles mesmos estão aterrorizados. Há uma certa justiça poética nisso tudo. E depois, no capítulo 3, é mais uma explicação do que uma descrição. Por quê? Sabe, em primeiro lugar, ele proclama que Deus irá intervir a favor de seus amigos e contra seus inimigos. Depois vem a descrição, como isso aconteceria, com uma invasão de uma força maior.
entrando na cidade e conquistando esse covil de leões. Mas depois vem uma explicação. Por que isso está acontecendo? E a resposta é por causa da completa desumanidade da Assíria. Como eles não conheciam os 10 mandamentos, Deus não os julgou por quebrarem os 10 mandamentos. Quando Deus manda um profeta para pronunciar juízo contra um povo que não é o povo de Deus, ele nunca cita os 10 mandamentos. Veremos isso em Amós. Eles são condenados pela desumanidade. Porque todo ser humano sabe que devemos ser gentis e não cruéis. Quem nunca ouviu dos 10 mandamentos sabe que é errado ser desumano e cruel. E torturar as pessoas. Todos sabem disso. Portanto, Deus julga as pessoas pelo que eles sabem. É o princípio que percorre todas as Escrituras. Uma pessoa que não conhece os 10 mandamentos não será julgada por quebrar os 10 mandamentos. Uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo não será julgada por não conhecer Jesus Cristo. Mas todo ser humano tem um pouco de conhecimento de Deus, pela natureza fora deles e pela consciência dentro deles. E Deus julgará todas as pessoas pelo que as suas consciências conheciam. E todos sabem que não podemos ser desumanos. Não sabemos. O documento das Nações Unidas, o 144, a Declaração dos Direitos Humanos. Não foram os cristãos que a escreveram. Todos conhecem os direitos humanos. E foi pelo completo desrespeito aos direitos humanos que isso aconteceu com eles. Eles conquistavam à força. Foi assim que se expandiam, era bem fulminante. Pegavam seus carros e atropelavam o país, matavam todos os habitantes e dominavam pela força. Deus pode lhe dar mais território sem ser necessário conquistá-lo à força. Há o jeito certo de expandir e o jeito errado. Mas a outra coisa que ele menciona especificamente é que foram corrompidos pelas finanças. Ele ressalta isso, que ao se tornarem ricos, se corromperam. E a propina era bem comum. E foram essas duas coisas que, segundo Naum, eles sabiam que eram erradas. E por isso Deus estava os destruindo. E eu acho essas duas coisas bem impressionantes, porque são coisas bem comuns no nosso mundo hoje em dia. E todos sabem que são erradas. Graças a Deus vivemos num país onde a propina ainda não é muito comum, mas está se piorando. Está piorando mesmo. Quando você vai a um país e não consegue a carteira de motorista ou identidade sem pagar propina a todos os diversos escalões, sabe? Você fica feliz quando volta para cá. Quem viaja sabe muito bem disso. Mas aqui na Síria era assim. Conquistavam pela força e eram corrompidos pelas finanças. Então Naum diz, ai da cidade sanguinária. A palavra ai, infelizmente, perdeu seu sentido para nós hoje. É uma maldição. É uma palavra terrível. Nunca use essa palavra. Infelizmente, muitas vezes ouvimos um pai dizer ao filho, ai de você se fizer isso de novo. Nunca diga isso a seu filho, você está amaldiçoando-o. Lembre-se, se você for ao Mar da Galileia hoje, você diz, que lugar lindo. Alguém estava descrevendo hoje de manhã, é um lugar muito lindo e todos gostam de ir para lá. Mas é completamente diferente do que era nos dias de Jesus. Havia 250 mil pessoas morando nas margens da Galileia nos dias de Jesus, bem urbanizado. Cafarnaum era um centro de pesca, assim como Betsaida e Corazim. Onde elas estão hoje? Por que os turistas que vão para lá hoje têm que ficar na cidade de Tiberíades? A única cidade nas margens da Galileia. Vou lhes dizer por quê. Jesus amaldiçoou todas as outras cidades. Ele disse, ai de ti, Cafarnaum. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim. Se as obras poderosas que foram feitas em vocês tivessem sido feitas em Tiro e Sidom, eles teriam arrependido. A única cidade que não amaldiçoou foi Tiberíades. Nunca disse, ai de ti, Tiberíades. E como consequência, ainda existe. Mas as outras cidades desapareceram. Só sobraram algumas pedras. Ai de ti. Ai da cidade sanguinária. É uma maldição terrível que foi proferida por Naum. Muito bem. O que aconteceu com Nínive menos de 10 anos depois de Naum ter declarado isso? Tudo aconteceu até nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes.
e nunca mais foi habitada. Vou lhes mostrar hoje a figura de como era. Estão vendo o grande palácio? Era bem imponente, mas hoje só há corujas e todos os animais selvagens mencionados por Sofonias. Só há um monte de entulho hoje em dia. Nínive desapareceu e nunca mais foi habitada. Ficou perdida por séculos. O seu local era desconhecido. Muitas pessoas duvidavam da sua existência. E então, em 1820, um inglês chamado Layard estava andando pelo local e ficando numa cidade no lado ocidental do Tigres e olhou para o outro lado e viu aquele monte de entulho. E perguntou: o que é isso? Ninguém sabia. E ele foi até lá e escavou um pouco e disse: acho que encontrei Nínive. E tinha mesmo. O que aconteceu com Naum? Bem, ele nunca mais voltou para casa. E a sua sepultura está lá, do lado ocidental do rio Tigres. Se você for para lá, vão apontar o seu sepulcro e dizer: é o sepulcro do profeta Naum. Portanto, o seu sepulcro está do lado oposto do grande rio, está lá até hoje, reverenciado pelos árabes como um dos profetas. Muito bem, vamos à conclusão. Eu quero examinar tanto Amós como Naum e os outros profetas para saber por que devemos estudá-los. Sabe, porque não é a nossa história e nem é o nosso povo, porque nós não somos judeus. Por que estudar a história de outros povos? Aconteceu há tanto tempo e em lugares tão distantes. O que isso tem a ver conosco? A resposta é muito simples. Para conhecermos a Deus melhor. Porque Deus não mudou nem um pouquinho. E podemos ver através destes profetas como nosso Deus é. Porque os profetas revelam Deus. O Deus Yahvé. Que ou pode ser traduzido eu sou, só que não é bem assim porque é um particípio e não um verbo puro, ou, como eu sugeri, sempre. Como isso fala comigo? O Deus que sempre é, sempre o mesmo. Pois bem, fiz uma lista aqui das 3 coisas principais que os profetas enfatizavam. Fiz uma lista aqui. Primeiramente, enfatizam a atividade de Deus. O que ele já fez, o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. E sem dúvida, ele é apresentado como Deus Todo-Poderoso. Se você recita o Credo dos Apóstolos todos os domingos, começa dessa forma: eu creio em Deus o Pai Todo-Poderoso. Não só o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E o apresentam como sendo tão poderoso que tem o controle absoluto tanto da natureza quanto da história. Portanto, é possível milagres da natureza. E ele também provoca movimentos dentro da história. E este é o conceito de Deus que jamais podemos esquecer. Porque na nossa era científica moderna, onde as pessoas consideram a natureza um sistema fechado e a história como sendo o resultado de forças econômicas, não é muito fácil lembrar que Deus tem o controle absoluto das duas. E se lermos os profetas regularmente, manterá viva essa figura de um Deus poderoso, que pode fazer qualquer coisa acontecer na natureza, assim como na história também. Essa filosofia é conhecida como teísmo, e essa é a filosofia da Bíblia. E é o motivo principal para lermos a Bíblia. Número 2, o primeiro era a sua atividade, número 2 é a sua integridade. Deus é consistente. Deus é sempre o mesmo. O seu caráter nunca muda. E Deus é uma combinação singular de justiça e misericórdia. E se você enfatizar uma dessas coisas mais do que a outra, a sua visão de Deus será desequilibrada. Se você só pensa da justiça de Deus, a sua visão de Deus é muito dura. Mas se você só pensa da misericórdia, a sua visão é muito mole. Ou você terá temor sem amor, ou você terá amor sem temor. E precisamos das duas. E os profetas são maravilhosamente equilibrados. Nas próximas palestras veremos Amós e Oséias. Bom, um dos profetas que mais enfatizou a justiça de Deus é Amós. E o profeta que enfatizou a sua misericórdia foi Oséias. E Deus enviou os 2 homens ao mesmo lugar, na mesma época, com 2 mensagens diferentes, para manter o equilíbrio. A justiça quer dizer que ele precisa castigar o pecado.
E a misericórdia significa que ele anseia em perdoar o pecado. Estão vendo a tensão ali? Deus deve sentir essa tensão, que só foi resolvida na cruz. Porque a justiça e a misericórdia só se encontram na cruz. É neste lugar que os pecados são punidos e perdoados, simultaneamente. Só que Jesus recebeu o castigo e nós recebemos o perdão. Estão vendo? Mas essa é a integridade do caráter de Deus. E, portanto, você pode predizer como ele se comportará. Exercerá misericórdia por quanto tempo ele puder. Mas, ao ser persistentemente recusado, executará o seu juízo. Essa é a mensagem de Jonas e Naum. Agora, em terceiro lugar, os profetas também enfatizam a sua flexibilidade. Para mim, isso é uma percepção muito importante acerca de nosso Deus. Significa que Deus pode mudar os seus planos. Não são fixos por toda a eternidade. Ele pode mudar os seus planos para as pessoas, dependendo de como elas reagem a ele. E isso é mostrado claramente em Jeremias, quando Jeremias foi à casa do oleiro e observou enquanto o oleiro tentou fazer do barro um vaso bonito. Porém, o barro não estava deslizando muito bem nas mãos do oleiro para formar o vaso. Então o oleiro desmanchou aquele barro e fez dele um pote rude e grosseiro. E Deus disse: Jeremias aprendeu a lição do oleiro e do barro. Agora, a maioria das pregações que eu vi sobre o oleiro e o barro são totalmente erradas. Dizem que o oleiro decide que forma o barro terá. Sabem? Isso é predestinação. Se ele decide isso ou aquilo, você não pode fazer nada sobre isso. Mas, na verdade, é o barro que decide se será um vaso bonito ou um pote grosseiro. Depende se corresponde às mãos do oleiro. Estão entendendo? Isso é muito importante. E então Deus perguntou para Jeremias: você entendeu a lição do oleiro e do barro? Eu queria fazer de Israel um vaso da minha misericórdia, mas eles não aceitaram. Então estou fazendo-os um pote cheio da minha justiça. Mas depois disse: se arrependerem, então voltarei atrás e farei deles um vaso bonito novamente. Portanto, essa é a flexibilidade de Deus. Está disposto a corresponder conosco. Não é impressionante? E quer que correspondamos a Ele. E se o fizermos, Ele mudará os seus planos, fazendo planos bons para nós e não maus. Mas se não correspondermos à sua misericórdia, então terá que agir e trazer planos maus para nós. Estão entendendo? Deus é pessoal, Ele é vivo, e estamos em um relacionamento vivo com Ele. E as coisas não são fixas, isso é fatalismo, ou destino. Não há nada fixo. Deus é flexível e se adapta a seu povo. E quando o povo corresponde corretamente, Ele faz de nós um vaso tão lindo. Mas se não correspondermos corretamente, ainda fará de nós um vaso. É seu privilégio. Mas será um vaso cheio de sua justiça. E seremos uma manifestação de Deus ao resto do mundo, mas uma manifestação de justiça e não misericórdia. A escolha é sua. Que tipo de barro você quer ser? Quer manifestar a sua justiça ou a sua misericórdia ao mundo? Vai manifestar um ou outro. E não é Deus que decreta qual você será. É você quem decide qual será a sua resposta. Estão entendendo? Muito bem, a flexibilidade de Deus para mim é uma verdade muito importante. O futuro não está decidido. Não foi predeterminado. Está em aberto, porque é pessoal. Uma coisa que Deus não pode mudar, nem o próprio Deus pode mudar o passado. Mas consegue mudar o futuro. E mudará. Então este é um conceito de Deus que muitos cristãos ainda não entendem. Deus é flexível. O seu caráter é imutável e a sua integridade é imutável. Mas os seus planos para nós podem mudar. Porque é um Deus pessoal e vivo, que quer uma resposta da nossa parte. E Ele responderá a nossa resposta. A Bíblia até diz que Deus se arrepende quando nós arrependemos. Isso significa apenas mudar de mente. Então, quando nós mudamos a nossa mente, Deus muda a dele. Não é um pensamento lindo? Mas o seu caráter jamais muda, que é um pensamento ainda mais lindo. Você sempre pode confiar nele. Então é por isso que eu encorajo as pessoas a lerem os profetas. Conseguem conhecer a Deus melhor, aprendendo que é um Deus poderoso,
que pode mudar a natureza ou a história. É um Deus previsível porque age de acordo com a integridade de seu caráter. Portanto, é possível saber como ele agirá. Mas também ele é um Deus pessoal, que quer um relacionamento vivo conosco, para que ele possa corresponder conosco e nós com ele. Esse é o Deus que adoramos. Louvado seja seu nome.